Sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Orquestração de Containers. Esse curso é para você que está iniciando essa nova jornada de microserviços e o Container está aí para te ajudar. Eu sou o Luiz Miguel e vou mostrar para vocês, durante este curso, como é fácil utilizar o Docker para rodar nossas aplicações. Sem muita enrolação, vamos direto para os objetivos da aula. 1. Entendendo máquinas virtuais e containers. 2. Arquitetura do ecossistema com Docker. 3. Criando nosso primeiro container. Vamos então agora falar sobre VMs e container. Bom, aqui nós temos 4 servidores. Então, temos aqui o servidor de número 1, número 2, número 3 e número 4. Vamos focar no ambiente, no servidor de número 1, onde cada aplicação por servidor nos gera um custo elevado em manter uma aplicação. Podemos ver aqui que temos somente uma aplicação nesse servidor, e fazer isso nos gera um custo elevado, servidores que com o passar do tempo vão depreciar. E também temos que pensar até na estrutura física onde esses caras vão estar armazenados. Isso é uma visão mais voltada para a infraestrutura. Então eu quero dar um contexto um pouco mais de infraestrutura e depois voltar um pouco mais para o desenvolvimento. No ambiente de número 2, no servidor de número 2, podemos ver que nós temos aqui 3 aplicações. Essas aplicações compartilham os mesmos binários do servidor onde ele está. Isso em parte já ajuda na otimização dos recursos, já não é um servidor inteiro para uma aplicação só, mas com isso nós temos o ônus que no momento que vamos atualizar, por exemplo, a aplicação 1, ela pode, por sua vez, atualizar dependências que as outras aplicações, ou serviços nesse caso também, poderiam estar utilizando, e isso acaba causando um problema nas outras aplicações. É um erro que pode acontecer. Uma outra questão é que, quando isso ocorrer, temos que então recuperar o backup, certo? Pensando numa visão de infraestrutura, foi feito um update, temos a janela da aplicação, ela causou um problema em outras aplicações, é uma máquina física que armazena tudo isso, e nós temos que então restaurar do backup essas aplicações. Então, como é uma máquina física, o tempo de downtime será grande, dependendo do tamanho da aplicação, né, para restaurar o backup, porque aí envolve em desligar a máquina, ir no servidor de backup, puxar o backup, né, e aplicar o backup na máquina, aplicar a restauração desse backup. E aí desligar, fazer o restore da aplicação, dos binários ou do servidor inteiro, subir o servidor, ou até mesmo uma imagem que nós temos digamos que a gente faz o backup é uma imagem do servidor. Então, voltar tudo isso, clonar essa imagem de volta e subir as aplicações novamente. Isso aí já é um gap maior no procedimento de atualização de uma aplicação. Então, falando em escala, isso já é em fazer um processo de deploy em horizontal, já é bem complexo, bem difícil. Bom, no ambiente número 3, esse aqui nós temos ele com 3 máquinas virtuais. Então, temos aqui já essas máquinas, elas têm um isolamento então do sistema operacional. Então, temos a aplicação 2, aplicação 3, cada uma instalada num sistema operacional isolado, com seus binários. Então, agora, no mesmo caso do update da aplicação 1, ela vai acabar, se acontecer um problema, somente ele vai ser afetado. As outras aplicações vão estar permanecendo funcionais sem nenhum problema. Um outro ponto interessante, que neste caso, na janela de atualização dessa aplicação, como nós usamos aqui um hypervisor, né, a grande maioria deles, se não todos agora, possuem a função de snapshot, onde podemos simplesmente tirar uma foto da VM antes de fazer o processo de atualização ou qualquer outro processo que a gente quer fazer e não se sente confiável.
Então, podemos tirar um snapshot, que é simplesmente ele para o estado da máquina ali, e tudo que for feito vai ser gravado num novo arquivo temporário. Então, você atualiza o seu ambiente, deu algum problema, vai lá e clique em restaurar a imagem antiga que foi tirada do snapshot e manda aplicar o snapshot novamente. Então, ao acontecer um erro, aplica o snapshot, ele vai voltar em questão de segundos à versão anterior da atualização. Então, o tempo de downtime gigante que nós tínhamos já não tem mais, né? Um outro ponto interessante para se ver é que nós podemos armazenar, dependendo da capacidade do servidor físico, podemos armazenar mais máquinas virtuais, e isso a gente economiza espaço em ambiente físico, espaço no rack, economia com energia. Podemos também isolar quanto cada VM vai poder utilizar de memória, de rede, de CPU. Então acho que você tem esse controle também. Enfim, né? O nosso foco aqui, durante o curso, vai ser voltado na questão de container, mas igual a gente tem que contextualizar os ambientes que existem nas empresas e em vários lugares, né? Então o ambiente número 4 é um ambiente de container, é um servidor físico que tem a engine de container instalada. No curso a gente vai abordar o Docker, então nesse ambiente aqui tem um Docker instalado. Podemos ver aqui que nós tínhamos a camada de sistema operacional, ela dentro da VM. Aqui não tem mais isso. Aqui então o que acontece? A gente está virtualizando a aplicação. Elas compartilham uma mesma imagem de sistema operacional, então a virtualização a nível de sistema operacional, e tudo que for feito dentro da aplicação ela é imutável, ou seja, não vai ser modificado no momento que tu tem a imagem pronta, finalizada, somente se for querendo modificar a imagem, criar novas imagens. Mas um exemplo é que a gente estava falando sobre o update. Vamos fazer um update nessa aplicação nossa, vai ter uma nova versão? Perfeito. A gente vai criar uma nova imagem com a versão nova que a gente precisa e vai subir ela no lugar dessa. Então, existem algumas formas de subir e fazer os updates sem downtime, mas no caso aqui é simplesmente subir essa mesma aplicação na outra versão. Se estiver funcionando, nós podemos excluir essa e deixar a nova no ar. Se não funcionar, nós simplesmente deletamos o container, né, que estava rodando ali e acabou se não funcionando, né, acabou dando algum problema da aplicação. Então, se torna mais fácil com isso. Também é possível controlar a utilização de memória e de CPU nos nossos containers. E o backup, caso ocorra algum problema, é a nossa própria imagem, né? Então agora vamos entender um pouco ainda mais os conceitos. Vamos falar aqui que nós temos uma aplicação chamada meuapp.com, e esse meu app está publicado numa VM. Estamos aqui abstraindo várias coisas. Quando um exemplo que esse meu app é um e-commerce. Esse e-commerce ele está na Black Friday e vai demandar mais utilização. O que pode ser feito utilizando uma VM é basicamente bem parecido com o que a gente pode usar com container, mas um exemplo é nós temos fortemente um escalonamento vertical que pode ser feito, isso falando em VMs, que também pode ser aplicado em container. Então vai ser recebida uma grande demanda da nossa aplicação, escalamos verticalmente. O que é escalar verticalmente? É aumentar os recursos da máquina, memória e CPU, nesse exemplo aqui, I/O, enfim, o que for necessário. Um outro ponto é sobre a atualização. Nós temos lá a aplicação 1, como a gente falou no slide anterior, e essa aplicação nós queremos atualizar ela. Então, quando for feita uma atualização da aplicação, a gente pode fazer de duas formas diferentes, né? É ter o downtime, ter um tempo de manutenção agendado,
dependendo do tamanho da aplicação, está sendo acessado em vários fusos horários diferentes. Então, tu acaba indo para uma opção onde cria-se uma nova VM. Nessa VM, tu faz a atualização, coloca um ambiente novo, está funcionando, aponta todo o acesso para essa nova máquina virtual onde vai estar a tua aplicação funcional. Isso para ter um impacto menor, né? Então, tu mantém tua VM ligada, recebendo as requisições dos clientes, e tu cria uma nova ao lado, com a nova versão, funcionou? Perfeito. Tu vai no DNS e aponta para essa nova VM que está funcional. Mas isso envolve em ter que instalar uma máquina virtual ou até mesmo usar uma imagem que ocupa mais espaço em disco, utiliza mais recurso para ter a tua aplicação nova no ar, né? Bom, esse cenário aqui à direita, ele vai ser um cenário onde nós vamos utilizar os nossos microserviços, né? Os nossos containers, onde nós podemos utilizar aí um escalamento horizontal, que é, nós temos 3 containers que respondem para a mesma aplicação. Então, nós temos uma camada, antes de chegar nos nossos containers, uma camada de proxy, uma camada de serviço, né? Isso aqui ele simplesmente chega a requisição nesse proxy que fica intermediando a conexão entre o cliente e os nossos containers, entre o front-end e o back-end, digamos assim, e fazendo ou um proxy com afinidade, ou um round robin, que é um cliente está acessando o mail.com, essa requisição cai no container, no primeiro container. Um outro cliente está acessando, cai no terceiro container. Um outro cliente está acessando, cai no primeiro, ou cai no segundo, e assim ele fica aleatoriamente entregando as requisições para cada um deles. Já nós também podemos utilizar isso com servidores físicos também, porém com round robin ou também colocando uma camada de proxy, mas ele ainda é um pouco mais engessado na questão de ter que liberar uma máquina, ter que configurar a máquina, ter mesmo espaço para todo um processo. Aqui, digamos que esses containers, eles estão em servidores com a Docker Engine, como foi falado no slide anterior, e esses servidores estão espalhados por vários data centers. E nós podemos ter mais servidores. E caso o servidor físico onde esse container está não tem mais recurso suficiente para rodar a aplicação, ela pode ser escalada em outros servidores. Sobre a atualização, nós temos aqui uma atualização um pouco mais fácil, que nós temos nossos updates, né? Onde criamos um container novo, uma nova imagem, e aplicamos o update da aplicação. E no momento que nós aplicamos o update da aplicação, o nosso serviço, então aqui está falando já de um Docker Swarm ou um Kubernetes, quando nós mandamos atualizar os nossos containers, né, da nossa aplicação, é criado um novo container, onde é verificado se está funcional, se a aplicação está respondendo às portas necessárias. Caso esteja, ele mata um container antigo com a versão 1 da nossa aplicação e manda as novas requisições para ele. E isso ele faz a mesma checagem para o próximo container. Ele vai criar um novo container da nossa aplicação. Está funcionando? Sim. Então, eu mato o container antigo e mando também requisições para ele. Já temos agora, então, requisições chegando para a aplicação para o container 1 e 2 da nossa aplicação, e para o 3 a gente já cai na versão antiga, até o nosso orquestrador for ali, criar uma nova versão da nossa aplicação, funcionou, mata, né, destrói o container anterior, e as requisições novas começam a cair nesse container da nossa aplicação atualizada. Bom, lembrando que esse ambiente de update ele só é possível
utilizando de uma maneira simples, né, e fácil, utilizando o Docker Swarm e o Kubernetes. Podemos também fazer algumas atualizações, alguns updates, utilizando o Compose, onde podemos escalar e fazer e também diminuir o número de containers da nossa aplicação. Nós vamos abordar isso no curso também. Dando continuidade, temos a parte 2, que é a arquitetura do Docker. Antes de falar da arquitetura, temos que entender as terminologias, né? Vamos então iniciar aqui. Container Image. Container Image nada mais é que um pacote com todas as dependências para criar o nosso container. Contém todas as dependências que criam o nosso container, ou a nossa aplicação, né? Assim dizer. Dockerfile. Dockerfile é um arquivo de texto que contém todas as instruções para fazer o build na nossa imagem. O build. O build é a ação que cria uma imagem a partir do Dockerfile. Então, temos o Dockerfile com as instruções, por exemplo, instale o PHP. Temos instruções, o build lê isso e a partir disso ele gera uma imagem. Com a imagem já criada, nós podemos então instanciar containers. E o container então é uma instância da nossa imagem que representa a execução de uma aplicação, ou um processo, ou um serviço. Volumes. O volumes ele permite que o nosso container armazene arquivos, armazene dados em disco. Ou seja, se o container morrer, o volume, as informações salvas no volume não perdem, não são persistidas, né? Então conseguimos então persistir informações no disco. Tag. Tag nada mais é que ajuda no versionamento das nossas imagens. Multistage Build. Multistage Build, ele, então, o nome já diz, tem múltiplos estágios de build, onde nós podemos, por exemplo, usar no momento do build uma imagem para fazer compilar a nossa aplicação. Então, desenvolvemos um código em Go, usamos uma imagem onde tenha o Go, que compila a nossa aplicação, e a partir disso ele chama uma outra imagem sem o Go, que é simplesmente um Linux puro, que faz o running da nossa aplicação. Um repositório nada mais é um repository, né? Uma coleção de imagens. Então, digamos assim, ele é uma caixa cheia de imagens lá dentro, para fazer essa analogia. Um registry é um serviço que provê o acesso do nosso Docker a um repositório. Um repositório, então, conhecido como Docker Hub, que é um repositório público. Podemos colocar imagens públicas e privadas. Nativamente, todos os produtos que são containerizados, tu encontra eles no Docker Hub. E o Compose, que é uma ferramenta que utiliza uma metadata, que você pode criar múltiplos containers com um simples comando. Então, tu pode orquestrar um pouco mais a criação dos seus containers. Isso, então, a gente vai abordar todos esses passos no nosso curso. Então, aquelas terminologias que vimos, algumas delas vamos executar aqui. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o Docker Client, que podemos estar executando via linha de comando, rodando o Docker, por exemplo, vamos dar um Docker Build, que a partir de uma imagem, de um arquivo Dockerfile, é gerada uma imagem. Essa imagem está aqui. E a partir dessa imagem nós podemos dar um Docker Run e criar um container. Nós também podemos rodar um Docker Pull. Esse Docker Pull puxa a imagem do repositório para dentro do repositório local do servidor. E dele nós também podemos rodar um Docker Run e criar uma imagem criar um container a partir desta imagem. É bem simples a funcionalidade. O interessante é que a gente vai ver isso. Eu vou estar explicando isso no servidor e fazer o passo a passo para a gente entender legal como é que faz tudo isso funcionar. É bem simples, vocês vão ver. Bom,
Agora chegou a parte mais interessante do curso, que é criar o nosso primeiro container. A partir daqui, vamos parar com as teorias e vamos já colocar a mão na prática. Chegamos então agora na parte 3 da nossa aula, que é criando o nosso primeiro container. Então, para ser possível utilizar o Docker sem ter ele instalado na nossa máquina, nós vamos utilizar o Play with Docker. Então, você pode ir no Google digitar Play with Docker, que você vai encontrar o site chamado labs.play-with-docker.com. Bom, para poder logar aqui, você precisa logar com uma conta do Docker Hub ou do GitHub. Eu já estava logado aqui, você clica em Start, e aqui nós temos o tempo de sessão, aqui as instâncias, então podemos adicionar uma instância, digamos que seria um servidor físico onde tem um Docker Engine instalado. Lembrando que nós também podemos ter uma VM com o Docker instalado, tá? Então, podemos ter uma VM e nessa VM ter o Docker lá dentro. Isso eu já vou falar na próxima aula. Bom, temos aqui já o terminal. Podemos dar um docker status, docker ps, um docker help. Docker stats, na verdade, queria rodar. Ele vai trazer os status dos Docker que estão rodando aqui, dos containers. Como não temos nenhum container rodando, então nada é exibido, né? Aqui ele exibe métricas de utilização de memória, de CPU e de rate. E I/O também. Então, Ctrl C. Um ls aqui. Temos aqui no barra pwd barra root. Bom, é um terminal com capado, né? Tem algumas coisas que não é possível executar aqui, mas o objetivo que se propõe é alcançado, que é rodar containers. Então vamos aqui executar nossos comandos da aula ali, que era docker run --name meu primeiro container, aí 80 -d nginx. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o docker pull da imagem do nginx, porque nós não tínhamos essa imagem aqui dentro. Podemos dar um docker images. Agora nós temos uma imagem do nosso repositório local do nginx, que ocupa 132 MB. Bom, criamos o container, vamos dar um docker ps para exibir os containers que estão rodando. Aqui, nós podemos ver que temos o nosso container ID é este aqui, o nome do container é este aqui, desculpa, ficou mal formatado, o nome do container é este aqui, a imagem de Nginx, o comando que está fazendo a aplicação rodar lá, o entry point, vamos falar sobre isso depois. Está rodando aqui, está aqui ele. Foi criado há 21 segundos, está up a 19 segundos. As portas 80 do servidor, redirecionando para a porta 80 do container. Podemos ver que agora aqui na nossa página aqui do nosso console, tem aqui a porta aberta, porta 80. Vamos clicar aqui e ver. Welcome to Nginx. Bom, está rodando já um servidor web dentro do nosso container. Está funcionando, funcional. Podemos aqui dar agora um docker rm no nome do container, meu primeiro container. Podemos fazer isso, ou podemos colocar
as primeiras letras do ID dele, por exemplo, A901. Agora, ao pressionar o Enter, tem que dar um erro. Está dando erro porque nós não podemos remover o container que esteja rodando. Ele está rodando. Então, se colocarmos o -force, vamos dar um docker ps, não está mais sendo executado. Aí foi removido nossa imagem. Docker images. Nossa imagem permanece aqui. Nós também podemos remover ela. Docker RMI de imagem. Vamos colocar aqui em Nginx. Removemos a imagem também do Nginx do nosso servidor. Bom, nós vamos estar mostrando nas próximas aulas, na próxima aula, como instalar o Docker no servidor Linux e no Windows. Porém, nós vamos utilizar o Docker Play with Docker para fazer todos os nossos labs. É interessante fazer isso por quê? Porque existem máquinas, notebooks ou computadores que não têm a possibilidade de estar rodando um container, por não poder estar instalando o Docker, porque o processador não suporta uma virtualização. Então, por questões de compatibilidade, que todo mundo possa utilizar, vamos estar utilizando então como padrão essa página, Play with Docker, que assim todo mundo pode estar aprendendo. Mas tudo que for feito aqui pode ser feito em qualquer outro lugar. Então você pode subir uma máquina na AWS, na Azure, e estar criando seus containers lá. Pode colocar um VirtualBox na sua máquina e dentro desse VirtualBox rodar um Linux e nesse Linux instalar o container, instalar o Docker, ou então também pode instalar o Docker direto no seu Linux ou direto no seu Windows, né? Então, pessoal, nós conseguimos aqui ter uma ideia, nosso primeiro contato com o Docker e ver que não é um bicho de sete cabeças. Então, conseguimos criar nosso container, remover o container e listar todas as imagens que nós temos no servidor. Como exercício, acesse o site labs.playwithdocker.com e crie containers. Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma crítica, dúvida, sugestão, comente, fale para nós para melhorar para próximas aulas. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.